Olá, eu sou o Dr. Charles Berger, médico ginecologista e mastologista, e tenho o prazer hoje de conversar com a minha colega, que trabalha aqui conosco na clínica, a doutora Patrícia Trainini, que é uma nutricionista especializada em nutrição genômica, em nutrição funcional, em nutrição em saúde da mulher e estética. Se eu for enumerar aqui as titulações da doutora Patrícia, nós vamos ficar aqui durante muito tempo conversando, mas vocês vão perceber que ela é uma profissional altamente qualificada e traz consigo uma larga experiência clínica de tantos anos já de atividade profissional, aqui em Blumenau e também fora de Blumenau. Hoje com a consulta online, né? Também, em todo mundo inclusive. Isso, né? Facilita muito, né? Muito, demais. Realmente a internet trouxe para nós pacientes de outros lugares, inclusive outros lugares do mundo, não só do Brasil. Isso, né? Isso aí. Mas o nosso tema hoje para a conversa diária seria realmente falar a respeito da saúde feminina. Nós vamos falar sobre saúde da mulher em todas as suas fases. E eu começaria te perguntando, Patrícia, já que você tem uma formação na área integrativa, na área de genômica, de genética associada à vida feminina e à sua nutrição, o que a nutrição e a genética têm para contribuir nas diversas fases da vida feminina, seja no climatério, na menopausa, no menacme, ou seja, no período em que a mulher ainda tem os seus ciclos menstruais, com as exacerbações naturais dos ciclos? O que você acha da genômica dentro desse contexto? Perfeito. Primeiro, quero falar uma frase que eu até escutei bastante no último congresso que eu participei, que é: a nutrição não pode tratar tudo, mas sem a nutrição não se trata nada. Muito bom. E é uma verdade, né? Para mim, absoluta, porque a nutrição ela é a base, né, da nossa saúde. É o pilar fundamental. É o pilar fundamental. Claro que existem outros importantes também, mas esse pilar é extremamente importante. E nas fases da vida, a nutrição tem esse papel, então, essa importância, e no decorrer das fases da vida, a gente precisa adequar essa nutrição e, principalmente, um olhar diferente para cada fase da vida. Quando a gente pensa na genômica nutricional, que é o estudo, então, da genética, né, voltada para a nutrição. Particularizando aquele Particularizando, paciente. Exatamente. Aí a gente amplia muito mais, né, esse leque, né, e facilita muito o entendimento do paciente, né, possíveis doenças que ele possa desenvolver ao longo da sua vida e como nutricionalmente eu vou interagir com esse paciente e prescrever nutrição para ele para evitar esse surgimento dessas doenças. Talvez nessa linha de raciocínio, doutora Patrícia, nós poderíamos falar a respeito de um conceito muito diferente, o que é genética e o que é epigenética. Perfeito. A genética, para a gente lembrar, são aqueles códigos que nós recebemos da nossa família, da nossa estrutura. E epigenética é como o nosso meio ambiente, como nossas atividades podem reagir com a nossa genética. Isso, é a combinação, né, Esta do combinação. gene com o ambiente. Portanto, hoje, o que é mais importante? A genética para o paciente ou a epigenética? Nossa, a epigenética. A epigenética. Porque, claro, que a informação genética, ela não se altera, né? Exato. Você nasce com ela e morre com ela. Porém, a epigenética, ela é passível, né, de uma modulação. E isso a gente faz através de um estilo de vida e de nutrição. Existem, por exemplo, suplementos que têm a capacidade até de se acoplar no cromossomo ali, junto do código, né, do DNA. Dos telômeros. E melhorar, por exemplo, a longevidade, reduzir o envelhecimento precoce. O que você está querendo me dizer é que uma paciente que tem uma genética desfavorável, com uma hipercolesterolemia familiar, uma tendência a diabetes, ela pode, com certeza, mudar o destino final da sua doença ou da sua longevidade através da nutrição. Sem dúvida. E o interessante é que quando a gente recebe essa carga genética de até 4 gerações para trás, né? Então, quanto mais esse entendimento da genética e esses dados estiverem disponíveis, mais a gente vai conseguir prevenir doenças no mundo. Porque se eu sei, né, dessa carga genética na minha família e eu pretendo ter um filho, por exemplo, essa programação gestacional que vai trabalhar o quê? Não a genética, mas a epigenética. No momento da doação, então,
da minha carga genética, por exemplo, como mulher e a do homem também, eu vou enviar uma epigenética favorável. Então, Talvez, muitas então, vezes... a gestação dos nossos avós vão influenciar a gestação dos nossos filhos futuros. Totalmente. Ou dos nossos netos. Aí, Porque quando a você gente falou em pensa, 4, inclusive, 5 gerações anteriores. em qualidade de óvulo, por exemplo. Perfeito. Isso já é definido lá para trás. Doutora Patrícia, por que hoje nós falamos tanto em suplementação? Não seria somente necessário a gente alimentar-se adequadamente, com uma dieta equilibrada e variada? Você acha necessário que a gente leve em consideração os suplementos alimentares? É necessário por uma série de fatores, né? Primeiro que hoje nós temos, né, mais poluição, um nível maior de estresse, né? Mais conhecimento também com relação aos benefícios de determinados suplementos em doses maiores do que somente na alimentação. Nós temos pesticidas, herbicidas, conservantes, aromatizantes, ou seja, muita química pesada, que deve influenciar inclusive no resultado da nossa epigenética. Alterações também no solo, né? Então hoje o solo está mais pobre em nutrientes. Então, por exemplo, o magnésio, que é um mineral super importante, a gente tem um solo mais pobre. E talvez a necessidade de nós alimentarmos tantos bilhões de pessoas faz com que nós tenhamos a necessidade de ter um aporte nutricional complementar, porque essa alimentação industrializada perde qualidade. Exato. É isso, doutora? Ao mesmo tempo que a gente tem mais informação hoje, as pessoas têm ainda uma tendência a se alimentarem mal, usar muitos produtos industrializados. Né? E aí isso também gera uma alteração em toda a microbiota intestinal, pela questão dos corantes, aromatizantes, adoçantes artificiais. Essa frase, na verdade, eu aprendi contigo. Vamos desembalar menos e descascar mais. Isso aí. Eu sou paciente da doutora Patrícia, por isso estou repetindo essa então, frase que me marcou muito. É extremamente importante. Então, partindo desse princípio, né, com esse cenário que não é tão favorável, a suplementação ela se faz cada vez mais necessária. E quando a gente pensa também no ciclo da vida, né, que o nosso corpo começa a produzir também algumas substâncias, né, de forma endógena. Então, por exemplo, coenzima Q10, vai existir uma diminuição da produção dela ao longo da nossa vida. A própria alteração hormonal pode afetar. O que é coenzima Q10 para o nosso público? A coenzima Q10 ela tem uma ação na biogênese mitocondrial. Então, as mitocôndrias são células do nosso organismo responsáveis pelo metabolismo energético, principalmente. Então, quanto mais mitocôndrias nós tivermos e mais funcionais elas forem, mais o nosso metabolismo funciona. Então, seria uma melhora na qualidade energética das nossas células. Com a idade, a gente vai reduzindo essa produção endógena. Então, Perfeito. por isso, a necessidade de uma complementação. E nós sabemos que em 2030, a nível mundial, serão 1,2 bilhões de mulheres na menopausa. Existe também uma diferenciação do que nós podemos e devemos ofertar para a melhora da qualidade hormonal e até resposta de tratamentos quando assim indicado para a reposição hormonal na qualidade da alimentação? Sem dúvida. E não somente no alimento. Como suplementos. Né? Suplementos, mas pensando também numa crononutrição. Então, nós sabemos que o nosso dia, ele é comandado, né, pelo dia e pela noite, e isso dá um start na produção de hormônios, né? Então, a nossa alimentação, ela precisa estar em harmonia com isso, com o dia, com a noite e com a secreção dos hormônios. Então, esse fato já melhora muito a qualidade e o equilíbrio, né, dessa mulher que está se aproximando da menopausa. Então, não é só o que comer, mas quando comer, em que momento do dia. Porque a mulher na menopausa tem uma lentificação do seu metabolismo. Exatamente. Né? E há uma tendência de surgimento de algumas doenças que são preveníveis. Exato. Diabetes, hipertensão, a doença arterial coronariana, acidentes vasculares cerebrais. E a alimentação é ponto fundamental em evitar esse tipo de patologia, né? Como a gente falou na questão da modulação da epigenética. Né? O intestino, ele participa ativamente da necessidade de tratamento em algum momento dessas pacientes que estão na menopausa? Hoje em dia, tratar um paciente sem olhar por esse intestino dele é um grande erro, né? E nada vai acontecer como nós gostaríamos, né? De suplementação, por exemplo, a absorção dos nutrientes, a secreção de hormônios,
a qualidade do sono, porque a secreção tá e tudo o metabolismo interligado. desses hormônios, Exatamente. que na maioria das vezes é feito a nível de caráter Exatamente. intestinal. Olha quantos hormônios a gente tem sendo secretados no intestino. Vejam, o que eu estou querendo dizer é que pacientes que vão fazer reposição hormonal precisam ter um intestino equilibrado para que possam ter uma absorção e um metabolismo desses hormônios de maneira adequada, inclusive porque é uma conexão direta com o primeiro cérebro, que está no sistema nervoso central, e o nosso segundo cérebro, que seria o nosso intestino. E aí toda aquela questão de, eventualmente, uma depressão também na menopausa, né? Então, essa mulher, quando ela tem um intestino saudável, ela vai ter muito menos chances de desenvolver esses processos, né? Depressivos, enfim. Existe algo abusivo hoje na nossa prática do dia a dia, em termos de alimentação, consumo excessivo de cafeína, consumo excessivo de bebida alcoólica, refrigerantes, algo que você poderia deixar de recomendação clara para se evitar doenças que são preveníveis? Assim, do dia a dia das pessoas, né? Eu vejo muito na prática clínica um excesso do consumo de café. Né? A gente sabe que a cafeína, ela tem inúmeros benefícios na função cognitiva, na performance esportiva também, porém o excesso dela traz efeitos contrários, né? Então aumento da ansiedade, né? Piora da qualidade do sono, isso vai se refletir num desequilíbrio hormonal, né? Então às vezes a pessoa também não se dá conta que aquele café que ela toma em excesso, como ele afeta... No período noturno, por exemplo, é pior do que no período diurno. Isso, exatamente. Aquela mulher que acorda sempre cansada. Qual é a quantidade de cafezinhos que nós poderíamos... Tem uma regrinha. Quando eu fiz o meu pós em genômica nutricional, meu trabalho de conclusão foi sobre a cafeína. Então, que legal. Eu estudei o gene, né? O CYP1, CYP1A2, se não me falha a memória. E esse gene, ele codifica a metabolização da cafeína. Então, se você é metabolizador rápido ou lento. As pessoas são porque diferentes isso tem também, uma diferença também. Ou seja, eu posso ter uma taquicardia por uma xícara de café expresso, mas uma outra pessoa pode ser muito tolerante, pode tomar duas e não acontecer absolutamente nada. O metabolizador lento, quando ele exagera no consumo da cafeína, ele tem mais riscos de problemas cardiovasculares. Né? E aumento da hipertensão. Aumento da hipertensão também. Então, o que eu achei de referências nos estudos que eu fiz foi uma dose de 3 miligramas de cafeína por dia por quilo de peso. Isso equivale a quantas xícaras? Por exemplo, né, se 80 gramas, um cafezinho, uma xicrinha de cafezinho, 80 miligramas de cafeína. Expresso ou passado? Expresso ou passado não vai mudar muito. Tá. Mas, então, a gente pega o peso da pessoa, multiplica por 3. Perfeito. Divide por 80, fazer uma média, né? E vai dar mais ou menos ali, 2 xícaras, 3 xícaras. Vai depender da massa corpórea também. Então, de 2 a 3 xícaras, em maneira geral, para a população, seria uma regra aceitável. Aceitável. Até porque o consumo a mais do que isso não se mostrou benéfico. Tipo, eu vou ter mais atenção, ou eu vou ter uma melhor ainda performance Pode haver até uma esportiva. piora, né? Exatamente. Mesmo em metabolizadores rápidos. Você não dormindo bem, automaticamente no dia seguinte você está mais cansado, menos foco. Isso pode alterar, inclusive, atividades práticas diárias, como dirigir, trabalhar e pilotar um avião, por exemplo. E o que eu percebo é justamente esse ciclo ruim que às vezes as pessoas entram, né, do eu estou cansada, então eu vou tomar muito café para ficar em pé, aí à noite eu mereço uma bebidinha para eu poder relaxar. Sim. E aí a qualidade do sono... Então o consumo diário do álcool também é prejudicial. Exatamente. A qualidade do sono ela vai piorar com o café e com o álcool, né? Mesmo em pequenas quantidades. Mesmo em pequenas quantidades. E aí aquela pessoa que não consegue sair desse ciclo, ela tem preguiça de fazer atividade física, porque ela está sempre cansada, né? Se alimenta de forma inadequada, muitas vezes não tem fome de manhã, porque o ritmo biológico, o ciclo circadiano está alterado. E aí é difícil sair, às vezes, desse mecanismo, né? Nós temos uma área da nossa clínica que é especializada no tratamento de endometriose. É uma doença extremamente prevalente na população feminina, sobretudo naquela que menstrua, entre 15 e 45 anos. Você acha que, nesses casos, também a alimentação faz parte do tratamento das pacientes que submeterão a um tratamento de endometriose e de fertilização? Totalmente. A nutrição é tratamento, né, para endometriose. Então, a primeira coisa... São agentes inflamatórios. Exatamente. O ato mais importante é dieta anti-inflamatória.
quando eu penso nisso, automaticamente estilo mediterrâneo, né? Então essa dieta estilo mediterrâneo é a dieta mais adequada, vamos dizer assim, para todas as pessoas, na verdade. A gente vai trabalhar questões de individualidade, mas de forma geral a dieta estilo mediterrâneo, que nada mais é do que uma dieta baseada em frutas, vegetais, grãos, sementes, carnes brancas, as oleaginosas, as leguminosas, os grãos, né? É uma dieta extremamente eficaz na prevenção de doenças. Eu percebo que é uma alimentação muito variada, né? Ou seja, nós não devemos ser pessoas que se alimentam sempre da mesma estrutura. Nós precisamos ter uma alimentação variada. Isso é muito saudável, em termos de ser essa assim, diversidade alimentar, ela é importante, inclusive, para a microbiota intestinal, porque quanto maior a diversidade de alimentos saudáveis, eu vou favorecer um equilíbrio e uma harmonia melhor das bactérias intestinais. Perfeito. Então, essa microbiota... E aqui nós não estamos nem falando dos outros pilares de longevidade, mas o que nós estamos querendo falar, dar foco hoje na parte alimentar e tentar diferenciar para todos nós que nós queremos viver mais tempo, e estamos vivendo mais tempo por condições da própria medicina, da própria saúde de maneira geral. Nós temos hoje antibiótico, nós temos vacinas, nós temos saneamento básico, e isso tudo de fato trouxe muita mudança para o tempo de vida das pessoas. Mas ninguém quer viver acima de 80, 90 sem qualidade de vida. Por isso nós estamos discutindo a respeito de mudanças de hábitos de vida e alimentação, como um foco fundamental, um dos mais importantes, se não o mais importante, para que nós possamos ter uma longevidade com saúde. Exatamente. Não é isso, doutora Patrícia? Quando a gente pensa em longevidade, 5, eu acredito, vou tentar elencar aqui. Então, nutrição, atividade física, a fé, né? É algo extremamente importante. A espiritualidade, né? O convívio social também é uma coisa. A socialização é bem importante. Ter um propósito de vida, né? O Ikigai, já ouvi falar? Sim. O Ikigai, então é uma coisa bem importante. Então, a gente percebe Você o quê? está dando das Blue Zones. Para quem não leu ou não assistiu, exatamente. É um seriado bem interessante. Bem interessante. E nós percebemos o quê? Que existe uma ligação do social com a nutrição, com a atividade física e com a medicina. Né? Então, esses pilares são extremamente importantes. Entenda, Patrícia, quando nós estamos falando de medicina, nós estamos falando do conjunto global de profissionais da área médica ou não médica, mas fisioterapia, nutrição, psicologia, todos os profissionais envolvidos, bioquímicos, farmacêuticos e médicos, que estão ligados ao estudo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E claro que o profissional da nutrologia e da nutrição são os profissionais relacionados a esse pilar que você está se referindo. Mas tem impressão para mim que hoje a gente conhece muito pouco a respeito de nutrição. Né? Eu me lembro que só na vida adulta eu fui conhecer uma nutricionista. E isso deveria ser inserido, no meu ponto de vista hoje, desde o princípio. Antes, aliás, da pessoa ter nascido, né? Ou seja, na orientação de suplementação e nutrição da gestante, e, claro, no passado, das nossos avós. Então, isso imagina que, faz parte da cadeia. Que sonho, né? Que sonho. Se fosse uma prática, associar isso também aos testes genéticos, pensando numa prevenção. Então, por exemplo, se tornar isso, né, comum, como fazer um teste do pezinho, né, que avalia, né, uma questão genética, mas ampliar isso, né, e aí claro, desde antes já se inicia esse processo, mas desde o momento que a pessoa, né, existe, ela já vai poder tentar modular e melhorar a sua qualidade de vida e prevenir doenças, né. Então, a gente está falando agora de gestantes, mas logo tão cedo uma mulher menstrua, ela já pode começar a desenvolver algumas patologias, algumas doenças relacionadas ao peso. No seu consultório, tem sido normal atendimento de adolescentes que estão acima do peso, sobrepeso e até obesas, que necessitariam diretamente de uma orientação nutricional
para que só por isso já pudesse evitar ovário micropolicístico, ou chamadas síndromes ovários micropolicísticos, evitar, às vezes, amenorreia ou menstruações irregulares e talvez, Patrícia, até o desenvolvimento da endometriose. Exato. Né, com ciclos hipermenorrágicos. Isso aí. Então, isso tem sido comum hoje na tua prática clínica? Os extremos são preocupantes, né? Aquela adolescente que não come porque quer ficar extremamente magra e aí vai para uma linha mais da amenorreia, ali, de outras alterações. E o excesso de peso, né? Por uma má alimentação, pouca atividade física. Então, ao mesmo tempo que existe uma preocupação com a vaidade muito grande hoje em dia, o cenário é um pouco diferente, né? Então, é comum, né, essa procura dessa fase para a perda de peso em mulheres também de meia idade, pré-menopausa. Saindo né? da adolescência, nós entramos no menacme, propriamente dito, e também uma série de outras consequências se uma paciente estiver acima do peso. Inclusive câncer. Isso. Câncer Diminuição de mama, da fertilidade. Diminuição da fertilidade, miomas, endometriose, adenomiose. Por isso, pessoal, a gente fala da importância que é ter o conhecimento a respeito de alimentação saudável. Né? Eu acredito que vocês devam consultar um profissional especializado na área de nutrição para terem informações adequadas e não fazerem tudo isso sozinhos. Ou tentando fazer uma pesquisa na internet, que apesar de muitas vezes até nos trazer algum subsídio, pode trazer subsídios equivocados e extremos. Exato. Porque a gente às vezes vê pessoas fazendo algumas dietas, e aliás, eu não gosto muito da palavra dieta, eu gosto da palavra mudança de hábito de vida, como uma saída inteligente, né, Patrícia? E não só aquela dieta, porque me lembra um determinado momento. Isso. Que até pode ser importante. Exato, é um conceito que existe, uma dieta de tempo determinado. Sim. Então, eu preciso fazer um protocolo específico para aquilo. Para aquele objetivo. Pontualmente. Mas não para toda a vida. Vou viver de dieta, vou viver... Porque Exatamente. isso não é factível, né? Uma fala minha nas consultas é assim, primeiro a gente tem que organizar a casa, que eu digo, né? Então, criar uma base sólida com conceitos. O que eu preciso cuidar? Eu preciso cuidar do meu sono, eu preciso comer nos horários adequados, eu preciso ter uma alimentação limpa, né? Quando a pessoa já tem isso mais estruturado, eu posso partir para avançar um pouco mais em alguns protocolos. Por exemplo, se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar massa muscular. Só que sem essa base é inviável. Gostei agora da palavra massa muscular, né? Do termo massa muscular. Quanto que a massa muscular é importante para a nossa saúde de uma maneira geral e em todas as fases da nossa vida? Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? É muito importante. Começar que o nosso gasto energético ele é proporcional à massa muscular. Então, quanto menos massa muscular eu tiver, menos calorias eu gasto. Então, isso já é um problema, né? Porque ao longo da vida nós vamos perdendo também musculatura. Sarcopenia. E aí, se a pessoa já tem pouco e vai perdendo ao longo da vida, a pessoa tem muito mais chances de ganhar peso e isso trazer consequências, né, e doenças. Tá? Então, a gente sempre precisa estimular essa melhora do tônus muscular através do exercício físico, mas da alimentação também, com uma dieta mais, eu poderia dizer hiperproteica, né, ou mais proteica, enfim, mas é extremamente interessante para as mulheres terem essa dieta rica em proteínas. Quando eu falo isso, automaticamente talvez venha na cabeça das pessoas as carnes, né? Porém, a carne vermelha ela tem um perfil mais inflamatório, tanto é que na dieta do Mediterrâneo ela está lá no topo da pirâmide. Então a gente precisa pensar em proteínas diversificadas. Eu tenho proteínas de origem animal nas carnes, em ovos, mas eu também tenho proteína em grãos, em sementes. Eu tenho proteínas de peptídeos de colágeno, que muitas vezes a gente pode usar um suplemento. São proteínas mais saudáveis, Exato. Então, né? Então eu preciso fazer o quê? Preciso mesclar essas proteínas dentro da alimentação dessa mulher e elevar essa quantidade de proteína por quilo de peso. Tá? Essas proteínas também são importantes para nós, Patrícia, que somos cirurgiões, na recuperação de feridas operatórias. Exatamente. Né? O paciente que vai se submeter a uma cirurgia deveria ter uma alimentação prévia e no pós-operatório imediato e no pós-operatório tardio para uma plena recuperação das suas condições de saúde. Porque há uma série de patologias, inclusive neoplásicas, cânceres que nós estamos tratando e que precisariam muito da suplementação e da orientação nutricional adequada. Exatamente. Muito bem. Então as proteínas são bem importantes mesmo e é sempre um grande desafio
conseguir aumentar proteínas na dieta, mas de forma limpa e saudável. E sem efeitos danosos colaterais, que nós poderíamos chamar. Mas é chamar. extremamente importante, extremamente importante. Bem, eu acredito que falamos a respeito de saúde feminina, falamos a respeito de doenças, prevenção de doenças, sobretudo de longevidade e longevidade com saúde. E alimentação, mais uma vez, é o tópico principal, é o pilar fundamental. Fundamental. E eu acredito que vocês poderão consultar com a doutora Patrícia aqui na Clínica Berg, na Berger Íntima. E também a doutora Patrícia atende online, né? E digitando lá, doutora Patrícia... Nutri. Patrícia Trainini, no Instagram. Vocês vão conseguir localizá-la e vão conseguir fazer as suas consultas e terão a melhor orientação possível. Porque a Patrícia, como já disse, além de ter várias especializações em saúde feminina, e não só em saúde feminina, obviamente, mas tem foco importante na área de prevenção de doenças femininas em determinadas fases das suas vidas. Muito obrigado, Patrícia, por ter aceito o convite de conversar conosco. Obrigada. Tenho certeza que vamos trazer informações importantes e que vão mudar o hábito e o estilo de vida das pessoas. E esse trabalho em conjunto é extremamente importante, né? Com certeza. Tenho plena convicção de que estamos na linha certa, trabalhando com a prevenção de doenças, não só com o tratamento. Perfeito.